gravar. Então, gente, vamos lá. Na hora que vocês foram fazer a atividade, vocês tiveram alguma dúvida? Alguém teve alguma dúvida, alguma dificuldade na hora de fazer a atividade? Ninguém se manifestou, estou entendendo, está todo mundo entendendo tudo. Então, vamos lá. Então, nós falamos nas últimas aulas sobre citações e referências. Vamos lá, então. A gente viu que citação e referência são coisas diferentes, mas que estão ligadas entre si. Não são a mesma coisa, mas uma depende da outra. Se a gente fosse pensar em termos de um trabalho acadêmico, referências e citações, a gente pode falar que elas são melhores amigas para sempre. O que é a gente viu em capítulos anteriores da disciplina de métodos e técnicas, que dentro da metodologia de pesquisa, dos trabalhos acadêmicos, toda vez que a gente vai fazer um trabalho, tem uma parte desse trabalho em que a gente traz outros trabalhos, outras pesquisas que foram feitas para fortalecer os argumentos dos nossos trabalhos, mostrar que a gente não está saindo nada, que a gente está propondo tem um fundamento, que tem outras pessoas que já falaram sobre o assunto, e até mesmo na hora que a gente está fazendo um trabalho científico, a gente precisa de ler outras pessoas que às vezes já trilharam um caminho parecido com o que a gente está querendo trilhar e ajuda a gente, dá uma bagagem teórica. Só que para poder usar as ideias, as frases, os textos dessas outras pessoas, eu, de forma alguma, posso simplesmente ir lá, copiar e pronto, acabou, achando que isso resolveu o problema. Quando eu copio sem dar créditos, isso é plágio, plágio é crime e tem uma série de implicações, coisas que nós já discutimos anteriormente. Então, para que eu não cometa o plágio, eu preciso de fazer citações e referências. O que são as citações? Um trabalho acadêmico, é coisa que a gente já viu na aula de estrutura, ele tem o título, o resumo, aí depois do resumo vem o texto, e lá no final tem as referências bibliográficas. Nesse texto que compõe o artigo, que é onde geralmente está a introdução, a metodologia, os resultados e a conclusão, a gente faz o uso das citações. Então, a citação ela vai aparecer ao longo do texto. Já a referência, ela não aparece ao longo do texto. Lá no finalzinho do texto, no final do artigo, vai ter uma parte que vai te chamar referências bibliográficas, referências, ali que vai estar o que você utilizou. Isso a gente fala por quê? Porque se eu uso uma citação ao longo do meu texto, lá embaixo na referência, eu tenho que colocar todas as informações. Porque a citação é como se fosse uma informação resumidinha de onde você tirou. Vocês lembram que nós falamos que a citação ela é composta de sobrenome, o nome do autor, o ano, e dependendo você coloca ou não a página. Essas informações por si só não são suficientes para a gente saber de onde aquela informação foi extraída. Então, se eu uso lá Silva 2010 no texto, lá embaixo eu tenho que trazer todas as informações referentes a Silva 2010. Quando eu consulto a referência de um trabalho, eu consigo perceber se é um livro, se é um artigo, se é um capítulo de livro. A referência ela vem com todas as informações completinhas. A citação vem basicamente com o nome do autor e o ano, e a referência vem o pacote completo, o nome do autor, ano, título do trabalho, onde que ele foi publicado, se está na internet, se está impresso, por isso que elas andam de mãos dadas. Sem uma referência, eu não sei dizer de onde aquela citação foi extraída. Aí, na aula passada, a gente viu que existem vários tipos de citação. O primeiro tipo de citação que eu mostrei para vocês é a citação indireta. O que é citação indireta? É quando eu estou lendo lá um livro, um artigo, qualquer coisa, eu vejo um trecho que eu acho que pode contribuir com o meu trabalho, que eu gostei.
Aí eu pego e trago porque eu estou escrevendo. Só que na citação indireta, eu meio que mudo algumas palavras. Eu não copio igualzinho ao que eu li. Então, quando é uma citação indireta, eu preciso te apresentar quais dados? O nome do autor. Lembrando que em metodologia científica, quando a gente fala nome do autor, é sempre o último sobrenome com o ano, tá? Aí você pode colocar do jeito que você quiser. Nome do autor e ano na citação indireta. A citação direta é quando a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V. A gente reproduz, copia igualzinho de onde a gente leu. A citação direta, ela pode ser de dois tipos, ou curta ou longa. A citação direta curta, ela é pequenininha, lembra-se que curta é pequeno. Ela tem até 3 linhas. Quais que são as características da citação direta curta? Eu tenho que mostrar aonde começa a cópia e aonde que termina a cópia. Como que eu faço isso? Eu coloco aspas no começo do trecho que eu comecei a copiar e aspas no final do trecho que eu comecei a copiar. Depois disso, eu preciso, assim como na citação indireta, de colocar o nome do autor ou dos autores, o ano e a página. Enquanto na citação indireta eu coloco nome do autor e ano, na direta eu preciso de colocar nome do autor, ano e página. Lembrando que citação direta é uma cópia igualzinho de onde você leu. E na curta, nas citações diretas, você tem que mostrar onde que começa o trecho que você copia. Então, na curta, você mostra com o uso das aspas. A citação direta longa, ela também é a cópia literal de um trecho. Você tem que colocar o nome do autor, o ano e a página, mas ela tem como característica para eu mostrar de onde que eu copiei o trecho, como ela é longa, ela tem que ter mais de 4 linhas, ela é grande, eu vou lá no meu arquivo do Word, do VROffice, que você estiver trabalhando, dou uma redadinha de 4 centímetros para ela ficar marcadinha, tá? Hoje eu vou acrescentar outra informação para vocês na citação direta que eu não falei com vocês na aula passada. Deixa eu pegar esse texto aqui. Interior. Ó. Mas esse texto aqui não tá bom, não. Nossa, gente, eu tô achando um texto. É esse aqui. Esse aqui vai dar para fazer. Vamos lá, o computador esquenta. Tá vendo aqui, ó? Vamos fazer desse pedaço aqui uma citação direta longa. Eu venho, marco no Word, aqui no cursor, ó, na reguinha aqui em cima eu venho e ando 4 centímetros, tá? Isso aqui eu falei com vocês na aula passada. O que eu não falei com vocês é que entra mais 2 regras de formatação. É bem chatinho mesmo, mas quando a gente vai escrever um texto acadêmico, geralmente a gente coloca espaçamento entre as linhas. O que é isso, professora? Ó, tô marcando aqui, ó. Marquei o pedaço. Vem aqui, ó, parágrafo. Quando vocês vêm aqui no parágrafo, no Word, 1, 2, 3, cá embaixo tem o espaçamento. Geralmente, quando a gente abre um arquivo, normalmente no Word, ele tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de espaçamento entre linhas simples. A linha fica muito juntinha uma da outra, fica meio enjoadinho, difícil de ler. Então, quando a gente escreve trabalhos acadêmicos, que daqui eu vou começar a cobrar de vocês, no próximo que vocês me entregarem, eu não quero mais espaçamento entre linhas simples, não, tá? Vocês vão escrever o texto, marcou,
parágrafo, vem aqui, espaçamento, geralmente o Word, às vezes quando a gente começa a digitar, isso aqui também tá tudo formatado, tá? Aí vocês colocam 0 aqui e 0 aqui. E o espaçamento entre linhas, você vem aqui, ó, marcou 1,5. Aí ele fica bonitinho, tá vendo? O texto, no geral, ele tem que ter esse espaçamento de 1,5. Mas na citação direta longa, que eu estava falando com vocês agora, ela não pode ter espaçamento. Isso é norma da BNT, tá? Então a gente vai lá no parágrafo, espaçamento entre linhas, simples. Citação direta curta, o espaçamento entre linhas é simples. Vocês estão vendo aqui, ó, esse é o meu texto geral. Qual é o tamanho da letra? Times 12. Dessa citação aqui, não pode ser times 12. Ela sempre é um número menor. Então, se meu texto está com letra 12, a minha citação direta longa tem que ser com a letra 11, tá? Vou fazer de novo, ó. Vamos formatar aqui. Tá lá o meu textinho. Vamos fazer dele virar uma citação direta longa. Marquei. Primeira coisa que eu faço, arredo os 4 centímetros. Arredei os 4 centímetros, vejo a letra. Meu texto está 12, tem que ser menor, 11. Terminei, está faltando alguma coisa. O que é o espaçamento? Eu venho aqui no parágrafo, espaçamento entre linhas simples. Aí sempre você dá um espacinho, tá? Entre um e outro, fica lindamente formatado. Deu para pegar ou confundiu a cabeça? Deu? Vocês vão lembrar de mim o resto da vida, porque quando vocês forem para a faculdade, se Deus quiser, muito em breve, vocês vão usar isso, tá? Trabalho de faculdade vocês têm que entregar com a formatação. Só a Elisa que entendeu, gente? Dê sinal de vida para mim, se vocês querem que repete, se deu para pegar. Beleza, deu para pegar. Tá, já. Então, voltando aqui, voltando para as citações. Vamos lá. O APUD, que nós vimos na aula passada, que o APUD é quando você usa a citação que você leu em outro texto. Você não lê o texto original. Às vezes você está lendo, eu estou lendo lá um trabalho da Maria, aí no trabalho da Maria ela faz uma citação de um trabalho do João, mas eu não gostei do trabalho da Maria. Eu gostei do que eu li do trabalho do João, mas eu não vou no trabalho do João. Então, eu tenho como fazer isso. Eu copio esse trecho do João, aí eu coloco de acordo com João, que está em Maria. Então, o APUD é quando você copia uma obra no outro. Aí, como que a gente organiza esse APUD? Primeiro, a gente coloca aonde a gente leu a citação, o trecho que eu copiei, tá? E depois eu coloco o trabalho aonde eu li. Então, primeiro o trecho que eu copiei no trabalho do outro e aonde que eu li. APUD é latim, se a gente fosse traduzir, que eu falo citado por, entendeu? E lá no final, na hora que eu vou fazer as referências, eu vou referenciar aonde que eu li, tá? Eu não referencio a citação que eu copiei, não. Eu sempre referencio aonde que eu li. Tranquilinho? Dúvida? Tranquilo? Então, aí, gente, outras regrinhas que eu vou começar a aprofundar com vocês, que é a BNT. Quando a gente vai escrever o texto e vai fazer a citação, você pode fazer a citação de vários jeitos. Não existe uma receita de bolo para você fazer, não. Você pode fazer ela de vários tipos.
Vamos lá. Ó, abro o Google aqui para vocês, eu tentar. Ele está agitado. A gente pode fazer, por exemplo, de acordo com... Vamos fazer uma indireta. Assis 2010 é um jeito. Vamos lá. De acordo com Assis 2010, página 2 é outro jeito. De acordo com... Lá no final você fez a citação toda, você coloca Assis, vírgula, 2010, vírgula, página 2. Você pode fazer de vários jeitos, tá? A única, você pode, às vezes, colocar de acordo... Deixa eu pegar, eu tinha que achar um texto para mostrar para vocês. Não tem muito, é a regra de que tem que vir, por exemplo, ano e página. É importante que tenha essas informações, entendeu? Às vezes a gente pega... Deixa eu ver aqui. Tem um artigo aqui que eu peguei ontem para poder trabalhar com vocês, mas depois eu achei ele muito grande. Só peguei uns trechinhos dele. Eu vou mostrar para vocês no artigo. Se o meu PDF permitir. Vai, meu filho, abrindo. Devagar assim. Ó. Vou mostrar, por exemplo, dessa menina aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela coloca, faz a citação. Aí ela coloca todos aqui, ó, tá vendo? No primeiro exemplo, ela coloca. Depois que ela fez a citação, ela coloca o nome do autor, o ano e a página. Às vezes acontece, gente, às vezes você copiar um trecho que começa na página e termina na outra. Então, você coloca a página que começa, o tracinho, e a página que termina, tá? Vendo aqui a outra, ó. Pinto 2019. Deixa eu pegar uma outra aqui. Eu não acho. Vendo aqui, ó. O que eu quero? Você tem vários jeitos de fazer, tá vendo? Mais uma vez, o que eu quero que vocês guardem disso aqui? É uma regra que, assim, muda muita coisa, mas a regra da BNT eu tenho que ensinar. Quando você colocar o nome do autor dentro do parêntese, o nome do autor tem que vir com todas as letras maiúsculas. Quando você colocar o nome do autor fora do parênteses, só a primeira letra maiúscula escreve normal. Qual que eu uso? O que você quiser usar. Fica a seu critério, não tem regra. A única regra é que, se tiver dentro do parêntese, todas as letras maiúsculas. Se tiver fora do parêntese, só a primeira letra que é maiúscula, o resto é minúsculo. Aí vocês usem do jeito que vocês quiserem, tá? Fica a critério de vocês. Só lembrar que dentro do parêntese é maiúsculo e fora é minúsculo, tá? Não sei se vocês já se depararam, você deve ter visto já, em algum artigo, quando tá escrito assim, ó, et al. Você alguém já reparou escrito esse termo aqui? Por exemplo, Souza et al. Alguém já reparou a existência desse et al? Deixa eu ver no chat. Não? Algumas vezes, a Amanda já viu, tem algumas vezes que a gente encontra esse et al. O que significa esse et al? Existem trabalhos que é feito por uma pessoa só. Nossa, está difícil hoje.
Existem trabalhos que são feitos por 2 pessoas, existem trabalhos que são feitos até por 6 pessoas. Imagina você está tendo que fazer uma citação e a referência e colocar o nome de seis sobrenomes distintos para depois você colocar o ano. Então, tem uma regra para isso. Quando é um nome só, você coloca o nome da pessoa, vírgula e o ano. Quando são 2 pessoas, você pode colocar sobrenome da primeira pessoa, ponto e vírgula, sobrenome da segunda pessoa, vírgula, o ano e a data se precisar. Ou você pode colocar o sobrenome da pessoa e o i, igual a gente usa, tá? Agora, quando forem mais de 3 pessoas que são a autoria do artigo, a gente só coloca o nome do primeiro autor do artigo. E a gente usa esse termo aqui, ó, et al. Significa quadros e outros, entendeu? Então, quando tiver mais 3 autores, você tem que colocar os nomes dos 3. Quando tiver mais de 3, você usa isso aqui, ó, o et al. Então, vai ficar o sobrenome do autor, o et al, ano e página, se precisar, tá? Então, um autor é o nosso sobrenome do autor e vírgula, de 2 a 3 autores. 2 autores, você coloca os sobrenomes que você pode separar ou por ponto e vírgula ou usando o i. 3 autores, você vai separar todos por ponto e vírgula. E mais de 3 autores, só vem o nome do primeiro e você usa o et al. Deixa eu ver se nesse artigo aqui tem et al. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Et al. Tá vendo? Por parte, et al. A hora que você pegar esse artigo aqui originalmente, vai ter mais 2, 3 autores. Por isso que a gente usa o et al. A página só precisa quando for colocar. Sim, página lá, a gente só coloca quando é citação direta, tá? E você coloca a página. Se não for direta, não precisa, não. Não é regra. Mais alguma dúvida, gente? Entenderam o et al? Vamos lá, então. O que já expliquei. Ah, tá. Algumas vezes também, gente, acontece que a gente encontra com umas pessoas que publicam muito, produzem muito, fazem vários artigos no ano. E a referência, a citação do artigo sempre é o último sobrenome da pessoa e o ano. Então, quando acontece de a gente usar, isso algumas vezes acontece, algumas vezes nem acontece, o trabalho da mesma pessoa e do mesmo ano, para a gente diferenciar, saber de onde que a gente copiou cada um, a gente escolhe um e coloca com a letrinha A, o segundo trabalho com a letrinha B, se tiver um terceiro trabalho, letra C, depois do ano, tá? 2010A, 2010B. Aí lá no final, quando você for fazer referência, você referencia aquele que você fez a citação com 2010A, você coloca a referência, o ano, e coloca 2010A, 2010B. Então, quando acontece a gente trombar com trabalhos do mesmo autor do mesmo ano e a gente citá-los no nosso trabalho para não confundir na hora da gente saber de onde que a gente tirou cada coisa, a gente identifica esses trabalhos como A e B, tá? Outra coisa também, que eu não tinha falado com vocês, mas vocês vão ver, viram isso nos trabalhos, é que toda vez que a gente não precisa de referenciar apenas texto em trabalho acadêmico. Quando a gente usa em artigo, em qualquer tipo de trabalho, tabela ou qualquer figura, gente, em trabalhos acadêmicos é, por exemplo, uma foto, uma imagem, uma charge, um gráfico, tudo isso é figura. A gente também precisa de dar crédito, de referenciar. Então, sempre que vocês forem usar ou uma figura ou um quadro, a gente sempre coloca aqui o título falando o que é esse quadro, o que está resumindo, e embaixo a gente coloca a fonte, tá? Se você copiou
igualzinho o que tá, você coloca a fonte igualzinho, adaptado do plano edital, ano e página de onde você copiou. Às vezes você vai montar uma tabela, um quadro com ideias. Então você coloca adaptado, que nem esse aqui tá, ó, adaptado, quando você copia ideia. Agora, se for uma coisa que você que produziu, que você fez, a fonte é dados do autor. Mesmo que seja uma foto sua que você está usando o trabalho, um gráfico que você fez, dados do autor, vírgula, e o ano em que aquilo foi feito. Se foi feito naquele ano 2021, se foi 2022, 2020. E quando é foto, que nem a gente está vendo aqui, ó, a gente sempre também, assim como tabela, tem que falar o que é a foto e embaixo colocar a fonte. Se foi você que fez a foto, a gente geralmente coloca acervo do autor, vírgula, e o ano, tá? Mas toda vez que a gente copiar num trabalho acadêmico, a gente tem que referenciar. Professora, e se eu copiei a minha imagem lá do Google? Eu coloquei no trabalho. Você vai lá no Google, copia, coloca lá fonte, copia o link de onde você tirou aquilo, coloca o ponto e coloca o acesso em para você se respaldar, tá? Que naquela data que você copiou, o troço estava lá disponível e coloca lá o coisinho. Pera aí, gente, bugou. Coloca o site, coloca ponto, acesso em dois pontos, coloca dia, mês e ano quando você copiou aquilo, tá? Então, gente, do mundo escabroso das citações e referências, o que eu queria passar para vocês é isso. Eu acho que está de bom tamanho vocês tocarem a disciplina de métodos. Agora eu quero saber, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Então, craques de citações e referências. Vamos até começar a formatar trabalho. Gente, é uma coisa assim, citação e referência é uma coisa que dá dinheiro, tá? Tem muita gente que ganha a vida formatando trabalho, formatando monografia, formatando TCC, só com norma da ABNT. Então, se vocês pegarem caminho, a trilha da floresta e conseguirem aprender direitinho, vocês podem formatar trabalho, viu? Tem muita gente que não consegue fazer os recuos de citação e tal. É um jeito de tirar um extra. Agora, eu vou mostrar para vocês a atividade da semana. Deixa eu abrir o nosso amigo Cigar aqui. Vamos lá. A atividade da semana, eu deixei ela aberta por um bom período. Eu quero que vocês façam atividade durante as férias, de forma nenhuma. Só que eu acho que é burrice eu abrir e fechar de novo, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu estou deixando aberta da data de hoje até o dia 15. Oh, meu pai. Até o dia 15 de outubro. Então, se você quiser fazer dentro das suas férias, você faz. Se você quiser fazer essa semana, você faz. Se você quiser, quando a gente voltar às aulas, você faz também. Não pode deixar de fazer. Essa. Uai, que atividade não está aparecendo para vocês? Que doideira. Ai, o Siga é um caso de amor comigo, gente. Vamos lá. Deixa eu abrir por aqui. Atenção. Aí não está publicado. Vamos visualizar aqui. Não. Eu vou ter que trocar da turma, senão vocês vão ver as respostas. E não está publicado. Não da turma. Que ele vai estar publicado. Espero, né?
Ó, tem as perguntas fechadinhas, 4 perguntas fechadas sobre citações e referências, tá? E tem essa aqui. Nesse caso aqui, ó, eu extraí uns trechinhos de citação, tá? Aí eu quero que vocês identifiquem que tipo de citação que é. Nesse aqui, exemplo 1, eu tentei configurar, mas o Silvio não colaborou muito. Então, é essa citação aqui, ó, é esse trecho aqui, ó. Exemplo 2 vai ser o de baixo, o exemplo 3 está aqui e o exemplo 4 está aqui. Então, vocês lembrem das regras que a gente falou em aula para vocês reconhecerem quais citações que são. Aí eu coloquei numa resposta só. Então, vocês coloquem exemplo 1, citação X, exemplo 2, citação do tipo X, entendeu? E aqui são as perguntinhas fechadinhas, tá? Tá bem tranquilinho, esse questionário tá valendo 2 pontos, porque eu preciso para poder ir fechando as nossas notas, que na hora que a gente voltar de férias, a gente não tem nenhum mês para poder terminar o primeiro não, gente, segundo trimestre, tá? Vocês têm dúvida, pergunta? Não? Deixa eu interromper a gravação aqui.